Vamos de assunto cabelísticos. Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Que bom ter vocês para mais um vídeo. E hoje eu vou falar de coisas ruins da minha transição, de alguns erros também que eu cometi na minha transição capilar. E eu espero que eu ajude você para você não cometer os mesmos erros que o meu. A primeira delas, né, o primeiro erro que eu cometi na minha transição, que eu não esperei a hora certa de cortar o cabelo. E eu acho que isso foi um erro muito grande, porque eu não queria fazer o Big Shop e eu falava nos vídeos, né, eu não quero fazer o Big Shop. Eu via que as pessoas, eu associava o Big Shop ao corte Joãozinho, a um corte muito curtinho, e eu não queria fazer ele, né? O Big Shop, você pode estar com o seu cabelo no ombro e você faz o Big Shop, e eu associava ao cabelo muito curto, e eu falava sempre, eu não quero fazer o Big Shop, eu não quero fazer o Big Shop. E que no final eu tive que acabar cortando muito curtinho do mesmo jeito, porque já vamos para o número 2, né, que foi um dos erros que eu cometi. Por não querer fazer o Big Shop, né, e eu não esperei a hora certa de cortar, eu achava que cortando aos poucos, né, eu passei minha transição falando, não, eu vou cortando aos poucos, porque quando eu fazia progressiva, eu cortava meu cabelo em 3 meses. Então eu pensava que eu ir cortando aos poucos iriam ser melhor. E acabou que o primeiro corte foi legal, porque eu fiz um corte com a barreta. Depois o segundo corte também, eu continuei ali, deixando ele todo retinho, só que sem as pontinhas. O terceiro corte, eu já quis ir num salão para cabelo cacheado, que eu achava que tava um tamanho legal e tal, e aí eu fiz um corte em camadas. E assim, foi uma coisa que foi muito ruim esse corte em camadas, e eu ir cortando meu cabelo aos poucos, porque cada vez que a gente corta o nosso cabelo aos poucos, ele vai dando volume. Se o seu cabelo tá comprido, aquelas pontas compridas, dá peso no cabelo. E aí eu tô aqui, cada corte, cada vez que você tira as pontas lisas, o seu cabelo vai se moldando, vai cacheando. E cada vez que eu cortava o meu cabelo, ele ficava mais volumoso, ele continuava sem definição. Quando eu cortei a parte ali em camadas, nossa, ficou pior ainda para poder cuidar dele, porque ele ficou estranho, assim, sabe? Foi muito ruim. Às vezes eu conseguia deixar ele meio amarradinho, só que foi a única maneira que eu conseguia, e eu continuei cortando meu cabelo ali, as pontinhas, e ele continuava daquele jeito. E eu passei a minha transição praticamente, depois que eu fiz esse corte, eu passei deixando ele só amarrado aqui. Quando eu fui fazer meu Big Shop, o rapaz falou, essa parte do meu cabelo aqui tava muito estranha. E ele falou, você amarra muito aqui, talvez seja uma das coisas que teu cabelo tá muito estranho aqui na parte de trás, é porque você mantém ele muito amarrado aqui, né? E a gente amarra forte, porque fica com frizz e as partes daqui tava menor, então a gente amarra um pouco mais forte. Então assim, foi muito ruim eu ir cortando aos poucos, sabe? Eu poderia ter esperado realmente Primeiro, eu não teria cortado, eu deixaria ele longo, porque pesa, e quando eu fosse me desapegar, se eu voltasse atrás, eu me desapegaria de uma vez só, e não ia cortando ali, fazendo cortes muito expressivos, sabe? Eu ia cortando talvez as pontinhas ou não, e esperava e me desapegava de uma vez só, porque eu fui me desapegando aos poucos e foi muito ruim. Cada vez que eu me desapegava, ele ficava mais curto, e era muito difícil de cuidar dele. Foi ficando cada vez mais difícil, porque a gente vive muito de coque, né? E às vezes, por ele estar tão curtinho, nem coque eu conseguia fazer. Então assim, foi muito ruim, sabe? Se eu voltasse no tempo, eu não iria cortando aos poucos. Eu esperaria para cortar de uma vez só meu cabelo, manteria ele comprido, ele ia fazendo peso. Se eu quisesse fazer uma chapinha no dia que para mim me ver muito bonita, e ficaria mais fácil por causa do peso do cabelo. E quando ele curto, eu nem conseguia fazer chapinha, porque ele ficava já cheio, ele ficava já... Então assim, são coisas que é muito ruim na transição, a gente se vê feia.
e a gente tem que fazer coisinhas pra melhorar, né? E como eu fui cortando e ele foi ficando um caos, então assim, resumindo, eu esperaria a hora certa e cortaria ele de uma vez e eu não iria cortando ele aos poucos, que foi o que eu fiz. Terceiro, né, que foi uma coisa que eu fiz, que na época foi necessário, mas que pra minha fase que eu tava vivendo, pro meu objetivo final foi ruim, porque assim, eu comecei a minha transição em janeiro de 2021 e aí em junho não tava aguentando mais e eu fiz um botox. E esse botox, eu achei que na hora, é só pra baixar, é só pra baixar. Tanto que o tempo, né, que ela usou do botox foi a metade do tempo, acho que fica 40 minutos no botox, ela deixou só 20. Então assim, foi realmente pra baixar. Só que eu fiz na intenção que achava que iria me ajudar na minha transição. E foi péssimo, porque modifica o cabelo. E você se apega aos cachinhos, né? Cada cachinho que você veja te emociona. E quando eu fiz o botox, tipo assim, ele tava começando a ficar assim, ó. Ele tava começando a ficar assim. E aí o botox fez assim, ó. Abriu o cacho dele. E aí eu já não via mais os cachinhos. E aí eu falei, poxa, vai ser, meu cabelo não vai, a gente passa pela transição para conhecer o nosso cabelo e ter feito o botox fez com que modificasse ele, então eu não ia conhecer meu cabelo de verdade. Na época foi necessário, porque se eu não fizesse o botox eu provavelmente iria alisar, porque eu não tava aguentando mais ali com 5, 6 meses. Os primeiros meses são os piores, né? São os piores meses da transição, porque quando a gente faz progressiva a gente faz a cada 3 meses, a raiz nasce, a gente já fica maluquinha. E eu fiquei 5 meses, então assim, eu fico com um capacete. Foi necessário, mas que eu me arrependo. Porque eu fiz o botox no meio do ano de 2021. E quando eu cortei meu cabelo em dezembro de 2022, eu fiquei 1 ano e meio, né? E eu tive que cortar essas pontinhas do botox. E se não fosse esse botox que eu tinha feito, ele já tava, talvez, né, ali nesse tamanho que ele tá. E não tão curtinho como ficou, porque eu ter cortado ele tão curtinho também me deixou mal. Cortado curtinho abalou muito a minha autoestima, abalou demais, porque ele ficou muito curtinho, olha o tamanho que ele ficou, e eu não queria, eu falava que eu não queria fazer o Big Shop pra não estar tão curtinho do jeito que ficou, e no final das contas ele ficou bem curtinho, e eu fiquei por uns meses ali, né, bem desanimada, assim, com a minha autoestima um pouco lá embaixo, porque eu nunca tive meu cabelo tão curtinho como eu tive, e eu ficava assim, será que eu tô ficando maluca? Mas ele foi crescendo, né? Tem quanto tempo? Tem 9 meses que eu cortei desse tamanho aí, e ele já tá nesse tamanho, e agora ele tá num tamanho onde eu já tô gostando muito, né? Tô até com dó aqui de ir no salão e cortar as pontinhas dele, porque ele já tá ficando num tamanho que eu tô gostando, então... Mas ter me visto com esse cabelo muito curtinho não foi legal, sabe? Mas enfim, passa, né? Outra coisa, né? Eu nem sei mais qual... Eu já tô falando tanto aqui que eu vou falar da minha experiência, né? A gente passa muito a transição se sentindo feia, né? Se sentindo muito um cocô do cavalo e tal. E a gente não é feia, né? Somos mulheres bonitas, somos mulheres que a gente sabe se cuidar, a gente sabe o que a gente gosta. Então a gente sabe que de repente eu mesmo, quando eu faço minha unha, a minha autoestima vai lá em cima. E a gente passa tanto a transição se sentindo feia por causa de um cabelo, né, gente? E a gente não pode fazer com que o nosso mundo fique em torno do nosso cabelo. Por mais que é uma fase que nos deixa realmente muito... né, com aquele sentimento, mas se você tá na transição, tenta mudar um pouco o seu foco, porque a gente passa a transição, a gente olha no espelho e às vezes, já teve isso, aconteceu comigo, da gente tá com uma roupa bonita, tá com a maquiagem bonita, tá não sei o que, e a gente olha e a gente só foca no cabelo. E a nossa vida não pode, por mais que é uma fase, a gente não pode deixar com que o nosso cabelo vire o foco, né? Porque a gente é bonita, a gente tem que fazer coisas e tem que saber do nosso valor, sabe? Pra gente não deixar com que aquela fase deixe a gente assim, ó, lá embaixo. Porque aconteceu isso comigo. Muitas das vezes eu chegava no espelho e a gente só foca no cabelo, mas a gente não é só o nosso cabelo, sabe? A gente
é o nosso biotipo de corpo, é o nosso formato do nosso rosto, é a roupa que a gente coloca, é os nossos valores, é o nosso jeito de ser, né? Então, assim, não deixe seu cabelo virar o foco. Eu sei que é uma fase difícil, foi difícil pra mim. A gente não pode viver só pro nosso cabelo. Por mais que ali, igual foi pra mim quase 2 anos, 2 anos, né? Porque mesmo que eu fiz o Botox, eu fiquei nessa luta assim com o cabelo 2 anos. E não deixe o seu cabelo virar só o foco, sabe? Você é muito mais que o seu cabelo. E a gente percebe isso quando a gente tá arrumada, quando a gente conversa, quando a gente sai pra sair, a pessoa fala, cara, você é legal, nossa, como você é isso, como você é aquilo. E a gente fala, eu sou, né? Pois é, nossa, realmente eu sou. Porque a gente não é só o nosso cabelo. Nem sei mais qual é o número aí, quais dicas que eu já dei. E outra coisa, teve uma fase que antes de eu começar a fazer penteadinhos, eu só vivia de coque. E teve uma hora que minha autoestima, assim, nossa senhora, a gente só se vê do mesmo jeito. E não faça isso, não fica só de coque no cabelo. Eu sei que é mais fácil, é mais prático, a gente amarra, só passa um creminho aqui na frente, mas não faça isso, não fica só de coque. Faça outras coisas, porque quando a gente só se vê daquele jeito... Nossa, tinha horas que meu cabelo aqui já tava até doendo, sabe? Às vezes de dor de cabeça que eu tava, de tanto só coque que eu vivia. Teve uma época que eu tava trabalhando no mercado e eu só ficava de coque. Eu era fiscal de loja e eu aproveitava que eu ficava próximo das meninas de operadoras de caixa. E as operadoras de caixa só vivem de coque. E eu fiquei tão paranoica com coque que teve uma vez que eu passei de relance assim no espelho e nossa, eu tô careca. Eu tava com o meu coque tão assim puxado pra trás, tão esmagado assim pra trás, que, meu Deus, eu passei por um espelho e eu achei que eu tava até careca, sabe? De tanto que eu fazia o coque, de tanto que eu queria tão ele perfeito. Então, assim, não fica só de coque, faça outros penteadinhos, porque isso ajuda muito. Quando a gente só se vê de coque, além da gente, né, tem a possibilidade de quebrar o nosso cabelo, de tanto que a gente amarra, e ainda mais se a gente amarra forte, a gente só se vê com a mesma cara, do mesmo jeito. A gente é mulher, a gente não gosta de se ver só com a mesma cara. Então, assim, ó, faça penteadinhos, não fica só de coque. É péssimo, isso quebra com o cabelo, né, de se você amarrar muito forte aqui. Então, nossa, a gente não gosta de se ver do mesmo jeito, então faça coisas pra você se ver diferente, não fica só de coque. Isso, meninas, foram coisas que foram ruins pra mim, foram erros que eu cometi na minha transição. E que, né, se você tá passando por isso, não faça o mesmo, faça diferente. É uma fase muito complicadinha mesmo, mas é só uma fase, vai passar. E faça coisas que te elevam, sabe? Faça coisas que você se sinta bem, que se sinta bonita, né? A gente não é só o nosso cabelo, a gente é muito mais e muitas coisas além do nosso cabelo. Então, não fica refém da transição ali. Vai passar e faça coisas que sinta bonita e não cometa os mesmos erros que eu cometi, tá? Não cometa. Pode cometer outros, mas não cometa os mesmos erros que eu cometi. Espero que eu tenha ajudado vocês. Ah, outra coisa que eu fiz também na minha transição que foi péssima, eu decidi fazer luzes no meu cabelo. E eu fui fazer luzes no cabelo com a moça que fazia minha progressiva. E foi outra coisa que as luzes, ela abre, né, o formato dos seus cachos. Então... Ai, foi mais uma coisa que volte 3 casos e foi péssimo. Eu fiz pra me ver se eu me sentia bonita, eu me senti na hora que eu saí do salão, mas modificou também o meu cabelo. Não faça as luzes na sua transição. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Espero que, através da minha experiência, ajude você a fazer com que a sua experiência seja melhor que a minha. E é uma fase, vai passar. E até o próximo vídeo. Antes de ir embora, vai lá, deixa o seu like. Se puder, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Espero que minha experiência tenha ajudado vocês de alguma forma. E até o próximo vídeo.